Professor Antônio Jorge Ferreira Melo, eu pergunto ao senhor, que é inclusive coronel da reserva da Polícia Militar, né? Estamos seguros como sociedade atualmente? No momento que vivemos, nós estamos seguros? Não. Não existe segurança 100%. Né? Então, assim, em nenhum lugar do mundo nós estaremos seguros. Veja o que aconteceu agora lá no Himalaia. Mas, em alguns lugares, nós estamos mais inseguros do que em outros. E o Brasil, e particularmente a Bahia, está passando por um momento. Ou seja, nós estamos vivenciando assim, uma crise na segurança pública de tal ponto que a sensação de insegurança e a segurança objetiva, ela está deixando muito a desejar. A solução a curto prazo, como a sociedade clama e precisa, tem soluções rápidas e fáceis para esse problema? Eu não acredito. Eu fico muito preocupado quando se fala em resultado de curto prazo em termos de segurança pública, porque isso me lembra muito a Polícia Mineira ou o grupo de extermínios. Porque segurança pública é uma questão bastante complexa, principalmente na realidade brasileira. E você querer atingir resultado no curto prazo, o máximo que você vai conseguir, utilizando-se dos limites da legalidade, é uma mudança da mancha criminal. Ou seja, você tem um bairro que em determinados dias, determinados horários apresenta uma grande incidência criminal. Aí você faz um aporte de recursos policiais ou a própria presença do Estado. Você vai conseguir uma migração da mancha criminal, parecido com o que acontece com as bases comunitárias, ou como está acontecendo no Rio de Janeiro. Então você observa que onde se implantou, hoje está tendo até um recrudescimento. Mas num primeiro momento, houve uma redução de violência, claro. A presença da polícia, a presença do Estado vai causar essa redução. Mas com o passar do tempo, se não houver aportes diferenciados do Estado se apresentando não apenas como a polícia, mas o Estado como um todo, vai acontecer no Rio. Você tem um recrudescimento dos índices e volta da situação anterior. Professor, a gente fez um levantamento e desde 2011 até agora meados de 2015, a Bahia contabiliza aproximadamente 25 mil homicídios em 4 anos e meio, um pouco menos. Esse é um número significativo, é um número muito importante? Pablo, eu sou daqueles que acreditam assim, que a vida humana ela é sempre importante. Eu me preocupa quando às vezes assim, o carnaval só morreram 3. Sim, se você comparar com o feriado da Semana Santa, que você tem 18, 20, 30 homicídios, realmente... Mas quando você diz só morreram 3, parece que você está dizendo assim, é normal, é natural que morram 3. Assim, 5 mil pessoas assassinadas é um índice de país em guerra civil. Mas isso está sendo normalizado. Para nós não nos chama mais a atenção. Quando cai um Boeing que morre 400 pessoas, isso chama a atenção. Mas quando morre, por exemplo, todos os dias no Brasil, cerca de 400 pessoas no trânsito, isso não nos chama a atenção. Porque isso ocorre de uma maneira distribuída espacialmente e temporalmente de tal forma que não nos choca, não nos chama atenção. Então assim, o que é normal, o que é comum, tende a ser considerado normal. Então se você se acostuma a acordar de manhã no seu deslocamento para o trabalho e encontrar um corpo jogado na rua, você vai achar normal que todos os dias você sai de casa e olha, naquela rua, naquele lugar, eu vou encontrar um corpo. Mas isso é normal? Não, eu não considero isso como uma coisa normal. O senhor esteve dentro da corporação, inclusive numa função de alta patente. O senhor concorda com opiniões, com análises que pedem a desmilitarização da polícia no Brasil? Sinceramente, eu, apesar de militar, eu nunca fui o que o pessoal no quartel chama de cachinhos. Eu acho que, assim, que o militarismo para mim é uma coisa muito importante, que é o sentimento de honra, de dever, de retidão. Isso é essência. O resto é adjetivo, não é substantivo. Eu não vejo como a militarização a principal culpa dos problemas da polícia. Eu fico imaginando como é que seria essa polícia se ela não fosse militar. Se com todos os controles do militarismo, a rigidez do militarismo, nós temos uma situação que às vezes foge ao controle, como é que seria?
Se você analisar o contrário, assim, então, peraí, então se eu tenho uma polícia no Brasil que não é militar, será que ela é eficiente? Será que ela é eficaz? Então, assim, acho que o problema não é a questão de você ter uma estrutura militar. No mundo inteiro, polícia tem uma estrutura militar. Você tem países que as polícias são militares, tem países que polícias são força armada. E você tem países que as polícias são civis, mas têm estrutura militar. Eu não vejo um mal. O que você pode ver é confundir. Quando você confunde o que é adjetivo e o que é substantivo. Por exemplo, se numa operação militar, uma operação de guerra, se você tem que cortar a rota de suprimento do inimigo, dinamitando uma ponte, você vai explodir a ponte. Precisa explodir aquela ponte em um determinado dia e horário. Se no dia e horário marcado para você explodir a ponte for passar um trem de passageiros, você vai explodir a ponte. Isso é operação militar. Numa operação policial, você tem que abortar a missão. Porque a operação policial ela tem que ter sempre em mente que o objetivo principal dela é preservar vidas. E se você vai colocar em risco vida de civis, vida de pessoas que não tem nada a ver com aquele confronto que está ocorrendo, é como se imagine o seguinte: você tem um assalto a banco, 5, 6 homens armados de fuzis, chegam várias guarnições da polícia e se estabelece um confronto numa praça pública. Quantas pessoas vão morrer? Então você não pode fazer essa abordagem nesse momento. Você tem que fazer um cerco, esperar o momento adequado para poder ver se tem as condições de fazer ou não essa abordagem. Isso é uma lógica diferente, que as pessoas confundem muito a isso. Assim. Não é a estética militar que ocasiona os problemas que a polícia militar tem. O que pode ocasionar é um erro, um equívoco da visão do que seja o militar para a polícia. Eu volto a repetir, polícia militar é substantivamente policial, adjetivamente militar. O military policy, que é o militar, a polícia do exército, por exemplo, ele é militar e adjetivamente ele é policial. São coisas diferentes. Perfeito. São as premissas de preservação da vida, inclusive, são diferentes. O senhor falou aí uma expressão interessante que é fugir do controle. E tivemos alguns casos recentes que uma parte da polícia, sobretudo a parte da polícia de choque, da polícia de enfrentamento mesmo, ela parece, todas as evidências apontam que ela fugiu do controle. O senhor acha que essa parte da polícia que é colocada diretamente no front mais pesado de todos, ela ainda tem controle, ela ainda é controlável? Sim. O que é que ocorre? Num confronto armado, é muito difícil você manter o controle. Tá? Quem já participou de operação policial e houve troca de tiros, você sabe que depois do primeiro tiro é muito difícil, a não ser que você tenha uma tropa muito bem treinada, muito bem capacitada, a tendência é que você perca o controle, porque as emoções afloram e existem até questões assim atávicas, a questão do nosso cérebro reptiliano, tem certas questões aí psicológicas, psicanalíticas que explicam esse tipo de situação. Uma outra coisa é quando você tem determinados casos que são premeditados. Por exemplo, um exemplo desse caso, poderia se enquadrar o caso de Giovanni. O senhor considera que foi uma ação premeditada e pensada com perversidade, com requintes de crueldade? Repare só, eu não conheço detalhes. O que eu sei é o que eu li, o que eu vi pela mídia. Assim, se as coisas aconteceram da forma como efetivamente elas estão sendo denunciadas, isso não é uma ação de policial. Isso não é ação de policial. Isso aí, para mim, isso é uma ação criminosa. E como criminoso tem que ser responsabilizado independentemente com que objetivo ele praticou aquele ato. Uma outra coisa, como lhe falei, você no confronto armado. Você pode cometer determinados excessos, porque se alguém atira em você e você revida o tiro, você não vai parar para saber quem é que está atirando, que idade tem. Isso é irreal, isso não existe. Isso não existe. Mas uma outra coisa é você fazer, segundo o que eu vi, você sequestra alguém, se apropria de um bem e no intuito de dificultar a localização e identificação, você mata, você esquarteja, você distribui pedaços de corpos em vários lugares. Isso é uma ação criminosa, isso não é uma ação policial. O senhor considera, professor Antônio Jorge, que
o Estado como um todo, na dificuldade de lidar com esse tema, criminalidade, segurança pública, entregou para a polícia toda a responsabilidade de resolver esse problema, inclusive a responsabilidade última de, digamos, exterminar indivíduos? O senhor acha que foi entregue dessa forma? Eu não digo, talvez assim seja mais cruel, Paulo, assim, porque se ele entregasse oficialmente, você teria até um processo bem mais claro. O que eu entendo é que existe assim na própria sociedade brasileira um descrédito em relação a todo o aparato de justiça criminal, de segurança, ao sistema prisional, com que faz com que, em determinados momentos, alguns policiais entendam que a única alternativa que tem é você tirar de circulação, exterminar. Porque aí você vai até garantindo a sua própria segurança. Porque se você é ameaçado, sua família é ameaçada, e você não vê uma resposta do Estado, dos meios legais, qualquer pessoa, qualquer ser humano vai buscar resolver essa situação da forma que ele propõe. Sim, então, essa responsabilização da polícia por tudo que acontece na segurança pública, para mim, é um grande mal. Leva a você, aquilo que eu falei anteriormente, assim, eu fico muito preocupado quando se fala nessas políticas de curto prazo de segurança pública, porque isso leva a que determinados segmentos, isso não é a polícia como um todo, que você imagina. A polícia da Bahia deve ter uns 34 mil homens e mulheres. Se todos os 34 mil homens e mulheres pensassem dessa forma, o que teria acontecendo com a Bahia? Mas eu não sou daqueles que negam a realidade. Assim, eu sei que existem determinados segmentos que acreditam que bandido bom é bandido bom. Aliás, eu já ouvi isso ser dito com o secretário de Segurança Pública, na televisão, dar uma entrevista e dizer que na Bahia marginal não fazia carreira. Sugerindo que ele iria parar numa lápide, num túmulo, né? Quando acerta o marginal e quando isso não vem à tona, parece que a sociedade cala e fecha os olhos porque acha que um benefício está sendo feito. Mas quando erra, e muitas vezes é possível errar com um cidadão, com uma pessoa de bem, há uma grande comoção, não é isso? Assim, aconteceu um fato no Rio Grande do Sul, tem muito tempo isso, e foi um assalto no supermercado. E nesse assalto ao supermercado, no decorrer do assalto, uma viatura da polícia, da Brigada Militar ia passando. Percebeu o assalto e fez uma intervenção. Houve uma troca de tiros e 2 assaltantes foram baleados, um outro fugou, e um cidadão que não tinha nada a ver com a história, quando viu tiro para lá, tiro para cá, ele perdeu o sentido e desmaiou. Foi socorrido junto com os 2 delinquentes. E os 3 chegaram mortos no pronto-socorro. No outro dia, no jornal, em Porto Alegre, a manchete era: "O homem é errado". Ou seja, a própria sociedade entende que se fosse com o homem certo, estava tudo bem. O problema é que foi com o homem errado. Agora, como é que você sabe quem é o homem certo e quem é o homem errado? Eu digo assim, eu acredito que, eu posso questionar, não sou favorável à pena de morte, mas eu acho que a forma como acontecem as coisas nas Filipinas, por exemplo, assim, é uma coisa muito mais lógica, eu diria até muito mais piedosa. Porque você sabe que se você entrar naquele país com drogas, se você for preso, processado, você será condenado à morte. Então você sabe assumindo o risco daquilo que você está fazendo. No Brasil não tem pena de morte, não tem pena de morte oficial. Mas tem um pior tipo de pena de morte, é que você tacitamente ou até explicitamente delega à polícia esse papel de selecionar quem são aquelas pessoas que têm recuperação e que não têm recuperação. Com um agravante: o carrasco nas Filipinas, o pelotão de fuzilamento, ele não sabe quem atirou. Algumas armas têm munição real, outras são de festim, mas eles estão ali cumprindo o dever, estrito cumprindo o dever legal. Isso é uma dirimente criminal, uma excludente penalidade. No Brasil, não. A responsabilidade é pessoal. Se der certo, tudo bem. Se der errado, quem vai responder é o policial individualmente. Não importa que alguém tenha delegado, alguém tenha dito para ele, alguém tenha induzido que aquele seja a forma de atuar, porque a responsabilização será pessoal. O senhor esteve lá dentro da corporação, saiu inclusive muito novo, aos 52 anos, né?
O senhor acha que os nossos policiais, aliás, eu iria além, o senhor acha que qualquer ser humano tem a capacidade, a possibilidade de, em segundos, em minutos ou em dias, decidir corretamente quem deve viver e quem deve morrer? Isso é muito difícil, tá? É muito difícil. Eu acredito assim, as pessoas às vezes confundem dizendo o seguinte, assim, mas a polícia, o militarismo transforma as pessoas. Eu não concordo com isso. Ninguém quando entra na polícia ou nas Forças Armadas é uma tábula rasa. Você já entra ali com seus valores, com a sua visão de mundo. É o que acontece não só com a polícia, mas com outras profissões que empoderam as pessoas. O poder não corrompe, o poder revela, já dizia Ataíno Mangabeira. Assim, algumas profissões, e a polícia é uma delas, ela vai oportunizar que as pessoas exteriorizem aquilo que realmente elas são. Então, assim, se você acredita que a força ou que a violência é a única parteira da história, independentemente da posição que você ocupe, da profissão que você exerça, você vai colocar nas suas ações essa sua crença, essa sua visão de mundo. E isso acontece muitas vezes com a polícia. Então você tem pessoas que buscam a polícia sem vocação, mas porque acreditam que é uma opção no mercado de trabalho, não estão preparadas para serem policiais. Ou então tem uma visão distorcida do que seja ser policial. Eu me lembro que quando eu estava na universidade, e que algumas pessoas descobriam de certa forma, porque naquela época ainda não era muito comum você dizer que você era polícia, nós estava ainda muito recente o governo militar, embora nós não tivéssemos diretamente nada a ver com isso, mas no ambiente universitário, principalmente na UFA onde eu estudei, isso não era muito bem visto. Mas quando as pessoas descobriam que você era policial, tinham duas opções. Ou elas às vezes lhe elogiavam, uma coisa que eu não considero que é um elogio, assim, mas você nem parece que é polícia. E eu fico imaginando o que eu teria que parecer para corresponder à imagem que as pessoas têm do que é ser um policial. Ou então diz assim, poxa, você é polícia, que bom, hein? Você vai no carnaval, você sai batendo em todo mundo. A ideia que algumas pessoas têm, que isso é que é ser polícia. Tá? Essa possibilidade de você sobrepujar o outro pela força. Apenas isso. Não, eu acho que isso não é o papel da polícia. Para a gente encerrar, em momentos de exceção, em momentos de crise, como o momento que provavelmente estamos vivendo é um momento de exceção, de clamor popular. Você acha que a polícia ganha poder demais? Mas que não só a polícia, né? Nós estamos vendo aí o que está acontecendo com essa discussão da maioridade penal. Assim, eu sei que isso é meio ilógico, porque se a penitenciária não está recuperando os adultos, ela vai conseguir recuperar os adolescentes e os jovens? É uma diferença de 1 ano ou 2 anos que vai transformar essas pessoas em responsável para irresponsável? Acho que o problema é maior do que isso. O senhor acha que quem está pedindo a redução da maioridade penal está pensando na recuperação dessas pessoas? Não, com certeza que não. Não, 84% da população, que pelo menos eu li recentemente uma pesquisa dizendo que é a favor da redução da maioridade penal, com certeza não sabe nem o que não está se discutindo com essa questão da redução da maioridade penal. O que é efetivamente que está por trás dessa discussão? Porque nós, de modo geral, somos pouco informados. E nós não sabemos ler, nós não sabemos ver televisão, nós não sabemos ouvir rádio. Porque quando eu falo saber ler, ouvir e rede, você vê assim, ler nas entrelinhas, você ouvir o que está por trás da notícia. Eu participei de uma discussão aqui na universidade a semana passada, discutindo qual é o papel da mídia. E eu cheguei a dizer assim, para mim não existe a mídia imparcial. Não existe mídia imparcial. Assim, quando você divulga alguma coisa, você divulga com uma intenção, com um objetivo. Não discute-se aqui qual é o seu objetivo, se ele é bom ou ruim, mas você não tem essa imparcialidade, você tem um objetivo claro por trás. Então, em termos de segurança pública, se vende muito isso. Você cria como se fosse assim, essa sensação de segurança, esse medo, quase que no chinês uma filosofia, seria até contrário usar o termo filosofia, mas conceito, né? Eu digo assim, quase que como poderia dizer, né? No inconsciente, se planta no inconsciente coletivo
o pavor, o medo de tal forma que qualquer alternativa que lhe apresente como sendo uma tábua de salvação, você aceita. Então, se você chegar hoje para no Brasil discutir a pena de morte, provavelmente ela vai ser muito bem-vinda. Se você discutir assim, o Estatuto de Desarmamento, não, tem que armar toda a população. Eu acho que muito pelo contrário, acho que assim, por que nós temos tantos crimes violentos, intencionais, letais e com arma de fogo? Pela facilidade com que as pessoas têm de se armar nesse país. Então, assim, acho que o problema não é esse. Acho que assim, falta ainda essa conscientização e nesse nível de discussão a respeito não só da segurança, mas da educação, a saúde, em todos os níveis. Nós somos muito imediatistas. Nós queremos sempre um salvador da pátria. E não existem salvadores da pátria. O que existe é um trabalho que a cidadania precisa produzir, precisa lutar por aquilo que acredita, precisa se conscientizar para que não possa ser conduzida aquela questão de vida de gado, né? Você vai ser levado para onde se quer que você vá. Então, assim, nós estamos sendo conduzidos de tal forma a acreditar e a desacreditar de tal forma no sistema de justiça criminal como um todo, que se costuma dizer assim, aquela velha frase, né, que bandido bom é bandido morto. Então assim, mas quem é o bandido? De que bandido eu estou falando? Sim, e quem é esse homem, ou essa mulher que vai executar essa pena de morte? Quem é esse cidadão? Que respaldo ele vai ter do Estado por isso? Então, assim, acho que a própria polícia precisa parar para pensar a esse respeito. E, assim, é justo isso que estão fazendo conosco, com policiais. Essa responsabilidade que a polícia assume de ser a única em condições de resolver os problemas insolúveis do Estado brasileiro, isso é justo. Nós temos condições efetivamente de assumir essa responsabilidade. E os outros, onde ficam?